Por videochamada, Fernando Haddad participou da abertura do primeiro encontro de ministros e presidentes de bancos centrais do G20. A existência de uma nova globalização e a taxação dos super ricos foram destaques no pronunciamento. A reportagem é de Camila Yunis. Foram abertas as reuniões entre ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do G20. De forma remota, em função do diagnóstico positivo para a Covid, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez o discurso de abertura. Ele ressaltou as prioridades da governança brasileira de combate às desigualdades, às mudanças climáticas e também destacou a taxação de grandes fortunas. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional. A proposta de taxação foi destrinchada depois pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo. Além de ter uma tributação mínima sobre a lucratividade das grandes empresas, termos também uma tributação mínima sobre a riqueza, né? Sobre a riqueza, e aí nós estamos falando, obviamente, de famílias, de pessoas, né? E como nós observamos, ao longo das últimas décadas, uma concentração crescente da riqueza na mão de poucas pessoas. Na abertura, quem também discursou foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele falou em inglês sobre o papel dos bancos centrais e a redução da inflação para uma diminuição das desigualdades. Campos Neto disse que há muito trabalho ainda a ser feito. Neste terceiro dia de G20, primeiro de reunião entre ministros, o chefe da pasta das finanças da França, Bruno Le Maire, comentou sobre os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. O ministro, no entanto, se posicionou de forma contrária à proposta dos Estados Unidos em repassar os ativos bloqueados da Rússia para a Ucrânia. Não acreditamos que exista uma base jurídica suficiente. Entendemos que tomar uma decisão tão significativa, que consiste em utilizar a propriedade estatal, necessita de uma base jurídica muito forte. E esta base jurídica deve ser aceita não só pelos países europeus, não só pelos países do G7, mas por todos os Estados-membros da comunidade internacional. A expectativa é de que os ministros de finanças do G20 devam ler o comunicado que está sendo elaborado ao longo desses últimos dias, nesta quinta-feira. Ô Vilela, para você a discussão sobre taxar os mais ricos, né? A gente acompanha essa discussão aqui no âmbito brasileiro, principalmente na reforma tributária recentemente, essa discussão voltou, mas conseguir uma taxação dessa no âmbito global, qual que é o desafio disso? E o ministro Fernando Haddad sempre insiste nessa discussão. Olha, Thiago, eu vejo isso como praticamente impossível. Há muitos anos se fala disso, tinha a chamada taxa Tobin, que andou tendo um certo protagonismo nos anos 80, nos anos 90. Agora eu vejo que é algo muito difícil de se conseguir. Você tem países que têm na atuação bancária, na atividade financeira, uma força muito grande até para sustentação de suas estruturas, de sua economia interna. Então eu vejo que conseguir isso é algo muito difícil. Mas eu vejo que é uma bandeira interessante, é uma bandeira positiva para o Brasil defender enquanto está na presidência transitória do G20. Por isso que eu coloco que muitas vezes o fato do presidente ficar insistindo em temas espinhosos, em temas polêmicos, em falar de holocausto, em falar de genocídio, talvez venha no sentido contrário aos reais interesses que o Brasil tem de aproveitar essa presidência transitória e sobressair positivamente. Você concorda com isso, Dora? O Brasil colocar na pauta discussão, pelo menos, essa questão? Sim, claro, até porque o gancho do ministro Haddad é justamente a taxação dos chamados super ricos, que foi feita aqui dentro, ela teve uma participação significativa nesse aumento de arrecadação, último aumento de arrecadação que a gente viu. Então, se colocar na pauta, porque é o que ele quer, se todo mundo for taxado, aí você dificulta a pessoa que não quer pagar a taxação do país que cobra, ela transferir seu capital, né, seu investimento para
outro país. Mas eu concordo com o Vilela, é mega difícil, né? Porque cada país tem a sua realidade, tem a sua conveniência, tem as suas circunstâncias, mas de qualquer maneira é um assunto que, bem colocado, ainda mais numa fase, né, das reuniões preparatórias para a reunião final do G20 em novembro, que ela é econômica. Você vê que não é geopolítica. Lá na outra semana a gente teve reuniões de chanceleres e aí a guerra entrou forte como assunto, porque a questão era o cenário geopolítico. Esse cenário agora é econômico, portanto, o ministro da Fazenda, e você viu abatido, gente, o esforço do ministro está abatido com a convite dele, mas foi lá, fez a participação, né? E, a meu ver, concordo com o Vilela, assim, uma proposta pertinente. Agora, se vai ser aceito ou não, são outros 500.